sabia que se você fizer um contrato de locação com prazo inferior a 30 meses, o inquilino pode ficar no imóvel além do prazo do contrato, mesmo que o contrato de locação tenha acabado? Nesse vídeo eu te explico como essa regra funciona e como você pode se proteger. Hoje vamos falar sobre contrato de locação com prazo inferior a 30 meses, mas antes eu peço que você se inscreva, deixe seu like, não esqueça, sua participação nesse vídeo é muito importante. Vamos começar, Josi? Creio que você já se inscreveu, já deixou seu like, agora vamos começar. Se as partes celebraram o contrato com prazo igual ou superior a 30 meses, esse contrato pode ser verbalmente ou por escrito, mas por prazo inferior a 30 meses provoca a alteração do limite temporal para a denúncia condicionada. Nessa hipótese, só se admitirá após 5 anos da vigência ininterrupta do contrato, o que, segundo a doutrina, favorece o inquilino. Porque é o inquilino que vai ditar a regra, se ele quer ou não sair do imóvel antes dos 5 anos. Se o contrato foi menor de 30 meses, no final do prazo do contrato, a locação se prorroga automaticamente. Se prorroga automaticamente por prazo indeterminado, como ocorria na lei anterior. Será mantida as cláusulas e as demais condições do contrato. Isso não impede a correção do aluguel pelo índice escolhido no contrato. Agora vamos ver as hipóteses em que a lei admite a retomada. A retomada pode ser feita por qualquer um dos casos que eu já listei. Aqui eu vou explicar resumidamente, mas lá eu explico com detalhes cada ponto que pode te livrar de prejuízos. O primeiro caso que é admitida a retomada do imóvel é o mútuo acordo entre as partes. Nesse caso, a resilição do contrato é bilateral. Se o inquilino se arrepender, deixando de desocupar o imóvel no prazo combinado, o locador fica autorizado a entrar com ação de despejo e poderá, inclusive, obter a liminar para a desocupação em 15 dias. Preste atenção nessa regrinha, que ela é muito importante para você conseguir desocupar o imóvel em 15 dias. Você só conseguirá a desocupação do imóvel em 15 dias se o prazo no acordo tiver sido de no mínimo 6 meses. Aqui a prioridade é o princípio da boa-fé objetiva, pois não cumprir um acordo de vontades celebrado solenemente entre as partes fere de morte o princípio da boa-fé objetiva. O acordo deve ser celebrado de forma escrita, mesmo que não seja solene. A referência ao prazo mínimo de 6 meses só interessa para a concessão da liminar em 15 dias. Se o prazo combinado entre as partes for inferior a 6 meses, isso não proíbe o locador de ajuizar a ação de despejo. Só será vedada a liminar, que será revertido pelo rito ordinário, seguirá o rito ordinário, o rito comum. Não é admitido, após a celebração do acordo, o arrependimento do inquilino, que só se libera da obrigação de cumprir através da ação de anulação de negócio jurídico, com base na existência de vício de consentimento, ou qualquer outro que tenha maculado ou incumbido o ônus da prova. Não adianta suposições, precisa de provas concretas para que o acordo, o negócio jurídico seja anulado. A segunda hipótese em que o locador pode ter a retomada do imóvel antes dos 5 anos, se ele fizer o contrato de locação com prazo inferior a 30 meses, é o caso da infração legal ou contratual, o que é perfeitamente compreensível porque o contrato de locação é bilateral. Nesse caso, é aplicada a cláusula resolutória baseada na lei, baseada nesse artigo.
Nesse caso, recairá sobre os ombros do locador a prova da alegação, que autoriza a rescisão do contrato. A lei não cita a gravidade da infração, nem a necessidade de reincidência, cabendo ao juiz, no caso concreto, e do exame da prova, com sua sensibilidade social, decretar ou não o despejo. A norma cita infração contratual ou legal, as condutas proibidas ao inquilino, como por exemplo, não pagar o aluguel pontualmente ou deixar de conservar o imóvel como se fosse seu. Nesses casos, não é preciso que o contrato as reproduza, já que se consideram implícitas. Não é lícito ao inquilino alegar que desconhecia. A violação dessas condutas dá margem à ação de despejo. O princípio da autonomia privada autoriza que sejam incluídas no contrato outras obrigações e o não cumprimento é uma infração contratual. Vamos ao exemplo? O exemplo é a proibição do inquilino explorar determinado ramo de negócios para não fazer concorrência com o locador, que tem um comércio próximo. Nesse caso, a infração é apenas contratual, mas igualmente apta para rescindir o contrato. É praxe do mercado reproduzir no contrato muitas cláusulas, muitas obrigações legais, gerando então infração legal e contratual. Isso reforça o pedido de rescisão, ajuizada pelo locador. A terceira hipótese é a falta de pagamento pontual do aluguel e encargo. Essa é a mais frequente. A última hipótese é a de realizar obras urgentes, determinada pela autoridade competente. Extinção do contrato de trabalho. Aqui é o caso do empregador que aluga um imóvel para o empregado. Isso acontecia muito em torno de grandes indústrias, vilas operárias. Os imóveis eram alugados aos empregados por preços quase simbólicos. Aqui há duas relações jurídicas em que, embora autônomas e distintas, estão umbilicalmente ligadas. Contrato de trabalho que se submete ao regime especial, a regime especial da legislação trabalhista, e outro que é o de locação, que é regido pela lei do inquilinato, que mistura a figura do locador e do empregador, do inquilino e do empregado, independente da causa. No momento em que terminar a relação de trabalho, pode o locador resiliar a relação de locação despedindo o locador, despedindo o inquilino, seu ex-empregado, independente de qualquer outra motivação. É justificada a regra pela necessidade do empregador instalar um novo empregado no imóvel e também nesses casos, os preços dos aluguéis costumam ser bem inferiores ao de mercado. Não é justo que o inquilino, que não é mais empregado do locador, continue a se beneficiar de aluguéis subsidiados. A causa da dissolução do vínculo laboral é irrelevante. Pode ser despedida justa ou imotivada, pedido de demissão do empregado, aposentadoria ou morte do trabalhador. Nesse último caso, não ocorrerá a subrogação, que eu já falei nesse vídeo que está na playlist, que você vai assistir, vai maratonar todos os vídeos e se tornar um expert em locação. E se caso o empregado insistir em permanecer no imóvel após o fim da relação de trabalho, nesse caso o empregador pode ajuizar a ação de despejo e, nesse caso,
Cabe liminar sem a audiência da parte ré para execução em 15 dias. Nessa ação, você precisa provar a dissolução da relação de trabalho, a dissolução do contrato de trabalho. Olha, você não pode confundir esse caso em que se estabelece uma relação de locação com pagamento de aluguel, mesmo que seja reduzido, com outra muito frequente, principalmente nos condomínios edilícios, em que os empregados residem nas dependências do edifício sem qualquer contraprestação, sem pagar nenhum centavo. Isso caracteriza comodato. Nesses casos, despedido o empregado, a recuperação da dependência se fará pela via possessória e não de despejo. Também é diversa a situação em que o empregado recebe moradia integrada ao salário, como parcela in natura. Nesse caso, não é uma relação de locação, já não é mais aluguel, e sim pagamento de salário moradia. Isso afasta a ação de despejo. Também não é tipificada nesse caso quando a locação não é em decorrência do trabalho. Por exemplo, a pessoa é empregada do locador, mas a locação não é em decorrência da relação de trabalho, não é em decorrência do trabalho. É apenas uma coincidência. Mas, para que não haja dúvidas, é importante que no contrato de locação deixe claro que a locação não é em decorrência do trabalho, que a locação não está relacionada com o emprego, retomada para o uso próprio ou para o uso residencial de ascendente ou descendente. Essa é a mais frequente, que é a retomada para o uso próprio. É importante dizer que o locador pode retomar o imóvel locado para fins residenciais, para o uso próprio, mesmo mudando a finalidade. Na lei anterior não podia. Vamos ao exemplo. O exemplo é o seguinte: o locador pode retomar imóvel residencial para instalar seu consultório ou qualquer outra atividade econômica. Também é admitida quando o beneficiário for o cônjuge ou companheiro do locador. Já para o uso de ascendente ou descendente, a lei proíbe para instalar comércio. A lei expressamente se refere à locação residencial. A lei, nesse caso, favorece o locador, pois aqui prevalece a presunção de sinceridade, que só pode ser destruída através de provas concretas. Se o inquilino quiser alegar que o locador não é sincero, só a posterior. Se o locador não der ao imóvel o destino alegado na retomada. Posteriores significa o argumento que se baseia na prova experimental, que parte do efeito para a causa. A boa-fé objetiva é um dever jurídico, cláusula implícita em todos os contratos. É uma imposição aos participantes do contrato, uma conduta leal e honesta, o que não combina com o comportamento do locador de simular uma necessidade para justificar a retomada do imóvel locado. Não basta o inquilino alegar vagas acusações de falta de sinceridade, alegando que o locador pediu aumento do aluguel. Também não vale a alegação de que o locador tem outras propriedades, já que é direito do locador escolher entre as suas propriedades que melhor atenda às suas necessidades. O locador é o único capaz de julgar suas necessidades e conveniências. Não pode o inquilino questionar o critério de escolha do proprietário, do locador, mesmo que os imóveis sejam parecidos, mas não são iguais. Outra coisa, o locador não precisa provar necessidade dizendo que mora em imóvel alheio. Quando a retomada se destina ao uso residencial de ascendente
ou descendente, a lei pede que o beneficiário não tenha imóvel próprio, e nem seu cônjuge ou companheiro. Mas existe uma exceção, que admite a retomada do imóvel, mesmo que o ascendente ou descendente more em imóvel próprio, que é a prova da necessidade da mudança. A contradição que iremos ver mais na frente. Por isso, você deve continuar comigo até o fim, porque aqui você vai aprender muito. Só existe a retomada para beneficiar os herdeiros necessários, ou seja, ascendente ou descendente. Não importa o grau de parentesco, desde que seja em linha reta. Vamos ao exemplo. O exemplo é: o avô pode retomar o imóvel para o seu neto, ou vice-versa. A Constituição Federal do Brasil proíbe discriminação quanto ao estado de filiação. Então, não pode alegar que o filho é adotivo ou que os pais são adotivos. Também é possível retomada para o uso de sogra ou sogro, ou de genro ou nora, como beneficiários, quando o retomante é casado pelo regime de comunhão de bens. Retomada para realização de obras voluntárias. A retomada é admitida quando o contrato está em vigor por prazo indeterminado, para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público. Nesse caso, prevalece o benefício da modernização das cidades. Modernização e crescimento das cidades. Com isso, se evita que as cidades envelheçam, aparecendo os desgastes do imóvel decadente, obsoletos e mal conservados, que se deterioram pela ação impiedosa do tempo. Ai, meu Deus, o tempo. A retomada para demolição e a nova edificação permite renovação das cidades. Também é permitido a retomada para a realização de obras que aumentam a área construída do imóvel locado em pelo menos 20% desse percentual. Esse percentual sobe para 50% quando a construção se destina a hotel ou pensão. A lei procura proteger o interesse coletivo, ampliando as construções, o que contribuiu ou contribui para diminuir o déficit habitacional e também moderniza as cidades. Não podemos confundir essas obras voluntárias, a iniciativa do locador, com a ação de despejo que se destina à realização de obras exigidas pelo poder público, pela autoridade pública, para que o imóvel seja reposto em condições de habitabilidade. No caso da obra voluntária, o deferimento da obra fica condicionada à aprovação do projeto pelo poder público e ao aumento da área construída, enquanto que no caso de obra exigida pelo poder público, não podemos falar em ampliação da metragem. Isso não é exigido, pois a metragem pode permanecer a mesma quando a exigência é do poder público, após a conclusão dos reparos. Vamos ver essa súmula do STF. Na retomada para a construção mais útil, não é necessário que a obra tenha sido ordenada pela autoridade pública. Vamos ver essa condição para a retomada. Nesse caso de obra voluntária, a aprovação do projeto pela autoridade pública, pelas autoridades competentes, deve ser exibida com a inicial, a licença para o início das obras, para o início da obra. A jurisprudência que admite que o locador pode dar início à ação antes da aprovação das obras, mas desde que elas estejam licenciadas, até que o juiz profira o despacho saneador ou realize a audiência
audiência de instrução e julgamento. Parece ser muito apressado. E se o locador não conseguir a aprovação? Entrou com ação de despejo, incomodou o inquilino e não conseguiu a aprovação. E aí? Em caso de dúvida, o juiz pode pedir prova pericial para se convencer que a obra pretendida atende às exigências legais do aumento da área construída. Vamos ao exemplo. O exemplo é o seguinte: o locador pretende reformar um velho edifício com 3 apartamentos, realizando modificações internas da mesma área. O resultado seja 9 apartamentos. Nesse caso é proibida a retomada, porque não aumentou a área construída, mesmo que o edifício abrigue um número maior de famílias. Passou de 3 apartamentos para 9 apartamentos. Vamos a mais um exemplo. A retomada é possível quando o edifício tem 2 andares com 6 unidades e o locador pretende reformar acrescentando um pavimento, mais um andar, alterando o número de apartamentos para que fiquem maiores. No lugar de fazer 6 apartamentos, reduz para 3 apartamentos. Nesse caso, embora reduza, mas existe o aumento de área, dá para fazer a retomada do imóvel. Outra coisa, o inquilino não pode desejar ficar no apartamento durante a obra, durante a realização das obras, ou retomar quando terminar a obra. No caso do inquilino permanecer no imóvel durante a obra, não se pode obrigar o locador a correr esse risco de ter que indenizar o inquilino, indenizar os inquilinos ocupantes do imóvel durante a obra, em razão de algum acidente ou dano ocorrido durante a obra. Veja, não pode, o locador não pode ser obrigado, porque se ocorrer algum dano, algum acidente, qualquer coisa em decorrência da obra, o locador fica obrigado a indenizar. Então, para evitar danos, para evitar prejuízos, o locador pode pedir a retomada do imóvel, a desocupação do imóvel. E no caso do inquilino querer retornar o imóvel após a realização da obra, resilida a locação, acabou a locação, não pode mais restaurar o vínculo, a não ser com concordância de ambas as partes. O novo contrato de locação. Não é admitida a retomada apenas para demolição do imóvel, sem a posterior edificação, pois a demolição sem a edificação bate de frente com os objetivos da lei. Também não vale o argumento do inquilino no sentido de que o locador não tem dinheiro para a realização da obra, porque o locador pode conseguir por meio de financiamento ou qualquer outra fonte de recurso. O que é exigido é a aprovação da obra pela autoridade competente e o aumento da área construída nos percentuais previstos na lei, que já vimos, denúncia condicionada após 5 anos. Aqui estamos falando de contrato de locação com prazo inferior, menor de 30 meses. A partir de 30 meses, o inquilino terá direito de ficar no imóvel por 5 anos, porque essa locação se prolongará por 5 anos. O contrato celebrado por prazo inferior a 30 meses, após 5 anos de vigência ininterrupta e que tenha se prorrogado por prazo indeterminado, agora o locador pode denunciar a locação, independente de alegação de motivo. O mesmo ocorre quando a locação é verbal. Basta que notifique o inquilino por meio inequívoco para desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 30 dias. Se o inquilino
inquilino, após o prazo de 30 dias, permanecer no imóvel, cabe ação de despejo. E a locação não se encaixa em nenhum dos casos que aqui vimos nesse vídeo e o locador deseja retomar o imóvel, simplesmente deve aguardar o prazo de 5 anos para fazer a denúncia imotivada para reaver o imóvel para si. Vamos ver o parágrafo 1º desse artigo. Inicialmente demonstrada-se o retomante alegando necessidade de usar o imóvel estiver ocupando com a finalidade outra de sua propriedade, situado na mesma localidade ou residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. Item B. O acedente ou descendente beneficiário da retomada residir em imóvel próprio. O locador, nesse caso, é obrigado a comprovar a necessidade da mudança. Nesses casos, não basta o pedido de desocupação. Não podemos confundir necessidade, que é uma condição imperativa, com a conveniência ou maior conforto do locador. Se o locador estiver utilizando o imóvel próprio na mesma localidade para se instalar, terá que provar de maneira inequívoca a necessidade de mudança. Se o locador residir em imóvel próprio, mas em cidade diferente, ainda que vizinha, estará dispensado da prova da necessidade. Nesse caso, equipara-se a situação do locador que mora em imóvel alheio. Aqui prevalece a presunção de sinceridade, o que inverte o ônus da prova. Nesse caso, quem deve provar a falta de sinceridade do locador é o inquilino. O locador também deve provar a necessidade da retomada do imóvel quando a pretensão de retomar o imóvel pela segunda vez, mesmo que esteja morando em imóvel alheio. Quando o beneficiário é ascendente ou descendente e reside em imóvel próprio, deve provar a necessidade. Na lei anterior, só podia retomar para ascendente ou descendente quando não eram eles proprietários de imóvel próprio que pudessem morar. O ascendente ou descendente podem ser proprietário de outro imóvel, desde que não possa utilizar para o fim declarado na retomada. Vamos ao exemplo para que você entenda direitinho. O descendente do retomante seja o proprietário de um imóvel ocupado pelo usufrutuário. Outro exemplo, se o beneficiário da retomada do imóvel for proprietário de outro imóvel, mas de natureza comercial e que não serve para residência, a avaliação da necessidade depende da prova produzida. Fica ao prudente arbítrio do juiz. Isso varia de juiz para juiz. Então eu te aconselho a começar a orar agora. A necessidade de mudança pode ser pelas condições de saúde do retomante, ou mudança de trabalho, ou pelo crescimento ou redução da família, além de outras circunstâncias peculiares. Há uma decisão do Rio de Janeiro que a justificativa da retomada é econômica. Era o fato do locador deixar imóvel próprio, que reside de grandes dimensões, localizado em bairro nobre, para morar em outro seu, alugando imóvel grande que residia para prover suas necessidades e de sua família, pois o retomante tinha ficado desempregado. Mas também pode ser no caso de uma falência, de uma redução de orçamento. A interpretação varia conforme a maior ou menor preocupação social do juiz. Por isso que eu falei, tem que orar.
Vamos ver o parágrafo 2º desse artigo. Nas hipóteses do inciso 2 e inciso 4, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário em caráter irrevogável, com emissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do imóvel. A legitimidade para ocupar o polo ativo da relação processual exige, além da condição de locador, a prova da propriedade ou, pelo menos, de que é promissário comprador ou promissário cessionário e o seu título irrevogável, com emissão na posse e ainda registrado junto à matrícula do imóvel. Na petição inicial, deve-se juntar a certidão do registro imobiliário para comprovar a propriedade. Se ajuizar a ação sem esse documento, o processo será extinto sem resolução do mérito, de acordo com a lei. Sem resolução do mérito significa que o juiz encerrou o processo sem analisar o pedido do autor. O usufrutuário, mesmo não sendo o proprietário do imóvel, se equipara ao proprietário para a retomada do imóvel e pode retomar o imóvel, já que só ele tem o uso e a fruição do imóvel. Aqui nesse caso temos entendimento divergente dos doutrinadores, porque no entendimento deles, trata os locadores de forma diversa, que pretendem retomar o imóvel. A verdade é que o locador não precisa ser o proprietário do imóvel. Basta apenas a condição de possuidor. Desde que dispõe da posse, não se justifica, a princípio, a exigência da propriedade, mas se justifica para evitar fraudes e proteger o inquilino. Vamos rever os principais pontos desse vídeo. Quando o contrato de locação é ajustado por prazo inferior a 30 meses, o contrato se prorroga automaticamente por prazo indeterminado. Durante essa prorrogação, é permitida a retomada do imóvel em alguns casos. Há situações descritas na lei que permitem a retomada. O primeiro caso é do artigo 9º, mútuo acordo, infração contratual, falta de pagamento e necessidade de obras urgentes. Segundo caso, extinção do contrato de trabalho quando a locação está relacionada ao emprego do locatário. Terceiro caso, uso próprio para ascendente, descendentes, sem imóvel de uso próprio para ascendente ou descendente. Ou demolição e ampliação da construção. Se não tiver nenhum desses casos, a retomada só poderá reaver o imóvel de forma imotivada após os 5 anos. Então, cuidado com o contrato de locação. Quando o contrato completar os 5 anos, o locador poderá reaver o imóvel sem motivo específico, desde que notifique o inquilino com prazo antecedente de 30 dias. Em alguns casos, o locador precisa comprovar a propriedade. A lei também exige que o locador demonstre a necessidade que é imperativa e não é apenas por conveniência. A ausência de comprovação de propriedade pode resultar na extinção do processo sem resolução do mérito. A gente já sabe o que é sem resolução do mérito. Então, volte lá e veja. Nós não terminamos por aqui porque eu vou deixar uns salmos para abençoar a sua vida, mas antes, se inscreva, deixe um comentário o que você achou, qual a sua dúvida, o que você aprendeu, deixe nos comentários se você tem interesse em algum assunto sobre locação e não esqueça de maratonar a playlist. Você vai virar expert, vai dar aula sobre locação, então vá lá e maratone a locação. Salmos 44. Ó Deus, ouvimos com os próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram tudo que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Com o teu poder expulsaste as nações e estabeleceste teu povo na terra. Esmagaste os povos inimigos e libertaste os nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra.
Não foi pela força de seus braços que alcançaram vitória, foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto. Foi por causa do teu amor por eles. Tu és meu rei, meu Deus. Decretas vitórias para Israel. Com o teu poder afastamos nossos inimigos. Em teu nome pisoteamos nossos adversários. Não confio em meu arco, não conto com minha espada para me salvar. Tu nos concede vitória sobre nossos inimigos, envergonha os que nos odeiam. Ó Deus, o dia todo te damos glória e louvamos o teu nome para sempre. Agora, porém, tu nos rejeitaste, nos envergonhaste. Já não conduzes nossos exércitos para as batalhas. Tu nos fazes bater em retirada diante de nossos inimigos e permites que sejamos saqueados. Por aqueles que nos odeiam, entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e espalhaste-nos entre as nações. Vendeste teu povo precioso por uma ninharia e não tiveste lucro com a venda. Permitiste que as nações vizinhas zombassem de nós. Somos objeto de desprezo e ridículo para os que nos rodeiam. Fizeste de nós motivo de riso entre as nações. Com desdém balançam a cabeça para nós. Não há como escapar da humilhação constante. Temos o rosto coberto de vergonha. Não ouvimos outra coisa senão os insultos dos que zombam de nós. Não vemos outra coisa senão os inimigos que desejam vingança. Tudo isso aconteceu sem que nós esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés de teu caminho. Tu, porém, nos esmagaste no deserto, onde vivem os chacais, e nos cobriste de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecido do nome de nosso Deus, ou estendido as mãos em oração a deuses estrangeiros, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. Mas por causa de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te. Não nos rejeite para sempre, porque esconde o rosto de nós. Porque te esqueces de nosso sofrimento e opressão, desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levante-se, ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor.